é o quinto livro da Bíblia, o último livro do Pentateuco, escrito por Moisés. Deuteronômio. Onde é que aproxima? Capítulo 33, penúltimo capítulo deste livro. Aqui. Aleluia. Agora nós vamos ver, depois de algum tempo, passado alguns anos, como é que estava a situação desta tribo que foi abençoada por seu pai lá no passado. A consideração. Os versículos correspondentes 20 e 21. Olha o que está dizendo dos gaditas. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade. Habita como a leoa e despedaça o braço e alto da cabeça, e se proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Aleluia. Estou falando de uma palavra de anos depois, porque muitas pessoas começam bem. Muitas pessoas parece que vão chegar a ser um tsunami nas mãos de Deus. Mas passa um tempo, vira uma ondinha de praia, que vai e vem com a força do vento, e não acontece. O importante é o homem ser diligente. Como ele começa nos preceitos antigos, ele continua, ele dá andamento, ele tem meta. Os pés dele estão firmados, ele não anda como a folha seca. Ele continua a sua obra, continua o seu ministério. Deus me chamou para congregar na tribo de Gade, e é na tribo de Gade que eu vou congregar. Deus me chamou para conquistar esta terra, então é esta terra que eu vou conquistar. Não fica para lá, não fica para cá, balançando pela força do mar. E estava aqui a consideração. Gade, a comparação. Olha a comparação, medita. Habita como a leoa. Por que ele faz menção da leoa? Porque ela cuida dos seus filhotes. Ela caça, traz a caça na sua boca, deita a caça aos filhotes e fica deitada lá. Ninguém consegue se aproximar. Ninguém chega perto, ninguém se atreve, porque a fúria da leoa, em saber que seus filhos vão ser ameaçados, faz ela despedaçar o seu adversário, o braço, o alto da cabeça. Não se aproxime, você não é maior, eu estou em cima, eu machuco o alto da cabeça, porque eu tenho promessa, eu estou nas alturas, porque o meu Pai habita no trono acima dos céus. Quantos têm promessas de Deus aqui nesta manhã? Ei, tu és como uma leoa, ninguém se atreve a se aproximar, mas se tiver algum metido querendo te intimidar, te levanta. Se você não consegue, o leão da tribo de Judá beleza pela tua causa. Aleluia. Por isso que ela leoa, porque quando vem a ameaça, aí são os leões que se posicionam. Aí vem o leão da tribo de Judá beleza a tua causa. Oh, glória. Aleluia. Gade continua abençoado, como o pai dele falou. Mas ele ficou na obediência. Ele continua. Pastor Arthur estava nos apresentando aqui, né? Se atrapalhou quem era primeiro, quem era segundo. São dois Odaí. Está ali meu pai, evangelista, da obra do Senhor. Estou aqui, pastor da obra do Senhor. Ele diz, é ele que prega, não.
ter a forma dele. Tanto de almas que ele já ganhou do seu jeito de pregar, de falar, de visitar, de abraçar. Ministérios são diferentes, né? A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 12, a diversidade de ministérios. Glórias a Deus. Filho de crente tem que nascer de novo, da água e do Espírito, para ser crente. E graças à bênção da minha infância, da educação que tive, fora e dentro da igreja, porque filho de crente também tem que ser bom cidadão. Não adianta só vir para a igreja para fazer parte da mocidade e ficar aí e não ser um bom cidadão, não ser um bom aluno no colégio, não ser um bom funcionário na empresa, não respeitar as leis municipais. Eu aprendi a não jogar um papel de bala no chão. Conservo isso até hoje e ensino meus filhos. Verdade, Deus. Aprendi a estar na igreja, nas escolas bíblicas dominical. Quando cheguei na minha adolescência para a minha juventude, eu decidi, porque eu tive exemplo dentro de casa, a bênção de Deus na minha vida, saiu da boca do meu pai, da minha mãe, oraram por mim, hoje estou aqui pregando o evangelho, honrado por representar este reino. A bênção vem lá do passado, ensine a criança no caminho em que ele deve andar, e quando envelhecer, nunca mais desviará dele. Provérbios 22:6, ensine a criança no caminho em que ele deve andar, e quando ele envelhecer, nunca mais desviará dele. Aleluia! Aleluia! Obrigado, meu Deus. De quem é a obrigação de ensinar? Do pastor? Do professor no colégio? Da brigada? Não. Pai e mãe. Verdade, Deus. Glória a Deus. Pai e mãe. Mas não dá, não estou abrindo parênteses para o jovem que dá desculpa que não se firma na igreja, porque não tem bom exemplo em casa. Procure bom exemplo na igreja. Procure bom exemplo em alguém. Existe bons exemplos. Existe bons exemplos. Não tem bom exemplo em casa? Procure um bom exemplo na igreja. Meu pai não é um homem honrado na obra de Deus, então vou procurar um obreiro honrado e vou me espelhar nele. Eu, graças a Deus, não tive esse problema. Graças a Deus consegui ter os meus exemplos em casa. Mas não é desculpa para alguém que quer ser bem sucedido na vida ficar se lamuriando e se lamentando pelos fracassos próprios, dizendo que a culpa é do outro, como Adão fez com Eva, como Eva fez com a serpente. Foi todo mundo punido e julgado, porque todos têm consciência do que fazem. É verdade, aleluia! Glória a Deus! É verdade. E aqui Gade, considerado, olharam para ele e compararam. Olha a situação de Gade, parece uma leoa deitada. E ele vem se prover da primeira parte, não é da sobra não. Ele está sempre buscando a primeira parte, fica ali, pegando a porção do legislador, sempre no meio de pessoas de autoridade, pelo que veio com chefes do povo. Olha só a posição alta. Não fica lá no canto gemendo e chorando. Não fica esperando a tempestade passar. Ele vai lá, levanta a mão e diz: vento, acalma-te. Ele não fica esperando a terra brotar. Ele vai lá com a enxada e vai lavrar a terra, porque ele quer a primeira parte. Ele não quer sobra. A igreja também tem que desfrutar das primícias. Aleluia! Pessoas tristes, amarguradas, porque estão vivendo de sobra. Mas é só se posicionar diante de Deus. É só esta igreja continuar na posição diante de Deus, pastor Arthur, que vai ter primícias. Aleluia! Através dessa igreja Nova Prata pode virar ouro, almas salvas, convertidas e libertas em nome de Jesus. Maravilha, meu Deus. Vai um pouquinho para frente, caminhando pela Bíblia no livro do Josué. É o próximo livro aí onde você está. Um livro à frente.
capítulo 21. Maravilha, meu Deus. Capítulo 21, versículo 38. Eu estou contando um pouquinho da história de Gade, para você entender quem foram os homens que Deus colocou ao lado de Davi. Deus é fiel. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes. Deixa eu explicar uma coisa. Passou Moisés, lá no livro de Deuteronômio, passou. Agora é Josué. A história da tribo de Gade continua. Começou lá com Jacó em Gênesis. Quando houve a separação das tribos, quando daquém do Jordão, a porção da tribo de Gade foi antes de passar o Jordão. Gade, Ruben e meia tribo de Manassés. Deus é fiel. Para cá. Mas Deus ordena a Moisés e diz assim: Moisés, no meio dessas 12 tribos aí, eu quero que vocês separem 6 cidades de refúgio. O que eram estas cidades de refúgio? Ela funcionava assim, é como se fosse um asilo político. Quando alguém transgredia uma lei sem ter premeditado, sem ser dolosamente, por acidente, esta pessoa tinha que correr até a cidade de refúgio. Porque a lei do Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Era assim, quem ferir com a espada será morto pela espada. Então, se a pessoa matasse, pela lei, não importa. Os prejudicados da família poderiam matá-lo. Para que isto não acontecesse, se ele não tinha culpa, um homicídio culposo por acidente, ele podia recorrer a uma cidade de refúgio e ficar lá até que a causa dele fosse julgada pelos cabeças das tribos. Então ele podia, depois de alguns anos, voltar à terra dele e não sofrer ameaças de morte. Deus é fiel. E uma das cidades escolhidas foi Ramote, que estava dentro da porção da tribo de Gade. Olha que coisa interessante. Gade foi escolhida. Por quê? Porque ela tinha consideração, ela tinha bênção. Quando Deus disse separa 6 cidades de refúgio, eu tenho certeza que Moisés já pensou, uma delas vai ser em Gade. Sabe por quê, meu irmão? Porque para lá ia homicidas, sabe? Pessoas que mataram e ficavam lá protegidas. E alguém pode dizer, mas isto não é injusto? Não, não é injusto não. Matou sem querer, não teve intenção, foi um acidente. Ele precisa ser julgado perante a lei. A lei tem que funcionar. Não existe nação sem lei, não existe um país sem lei, não existe reino sem lei. A lei é para funcionar, a Constituição existe para ser obedecida. Vai lá para Ramote, e o que acontecia lá? Lá ele era abraçado e dizia, fique tranquilo, aqui você está protegido, ou aquele assassino não vai te pegar, porque aquele não pode entrar. Assim é a igreja, é a pessoa lá fora que está precisando de um abraço, não precisa de ser julgada, não precisa de ser condenada, é
Os gaditas. Agradecer ao Senhor. Aleluia. Quantos têm sido gaditas aqui no seu ministério? Oh, aleluia. Aleluia. Deus está procurando um exército como o de Gade. Nesses últimos dias, exército como o de Gade. Ele é varão valente, mas na hora que tem que abraçar, e amar, ele ama e abraça. Ele é valente contra o inimigo, não contra o irmão. Ele é corajoso contra o diabo, não contra o pastor. Aleluia. Ele é valente para tirar o perdido da droga e não para desrespeitar a brigada. É crente valoroso, cheio da unção de Deus e do Espírito Santo. Quantos querem ser da tribo de Gade e quantos já são e querem permanecer? Deus tem a bênção sobre a tua vida. Seja varão valente nesta manhã. Cumpra o teu ministério. Seja diligente na sua obra. Deus é fiel. Deus é fiel. Então as tribos foram separadas. Capítulo 22. Aí de Josué. Maravilha, meu Deus. Veja o que aconteceu. 22, dois versículos, o 22 e o 23. O Deus dos deuses, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Maravilha, meu Deus. Hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. Agora, para os irmãos entenderem uma coisa. Quando eles ficaram para, como eu disse, daquém do Jordão, o Jordão se abre, a nação de Israel continua caminhando, invadindo nações, porque aquela terra na verdade estava sendo invadida, eles estavam tirando os invasores. Canaã, prometida por Deus para Israel, toda a Palestina pertence a Israel teocraticamente, biblicamente. É de Israel a terra, não é da Palestina. Por isso os conflitos até hoje. A historicidade só tem valor quando ela concorda com a Bíblia. Glórias a Deus, obrigado. E a Bíblia não precisa da historicidade para ter valor. Eles ficaram para antes do Jordão. Quero dizer que quando eles foram conquistar a terra, as demais terras de Canaã depois do Jordão, o exército de Rúben, de Gade e da meia tribo de Manassés foram junto. Depois eles voltaram para habitar, mas para ajudar a conquistar eles foram. Então, ali diz que eles subiram num cume, num monte alto. Versículo 10. Volte aí, versículo 10, capítulo 22, vocês vão entender onde eu quero chegar. Eles subiram até os limites do Jordão, não passavam o Jordão. E ali os filhos de Rúben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão. Um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Rúben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Silo para saírem contra eles em exército. O que é que estava acontecendo? Havia um rio Jordão separando essas duas tribos e meia das demais tribos 9 e meia para lá.
se o Jordão não se abrisse. Uma viagem de milhares de quilômetros para eles se unirem e juntos adorarem em um só altar. Mas para que não tivesse esse transtorno, esse contratempo, eles se uniram nas 2,5 tribos, subiram no lugar alto, e a Bíblia diz que eles edificaram um grande altar. Este altar era muito grande, e a Bíblia diz que ele tinha grande aparência. Mas eles estavam ali edificando o altar, porque eles não podiam ficar muito tempo sem adorar a Deus. Mas os demais que passaram para lá e ficaram sabendo que os que ficaram aqui já tinham edificado um altar, e o altar era muito bonito, e o altar era muito grande, já olharam e disseram: nós não vamos permitir. Quem eles estão achando que são? Já estão querendo se rebelar, estão querendo se dividir, e já vieram pelejar contra eles. Amados irmãos, isto acontece nos nossos dias. Eu quero dizer uma coisa: se você faz parte da tribo de Gade e está edificando este altar, eu te digo, pega esse altar, vai para o alto do monte, aumenta o tamanho dele, deixa esse altar bem bonito. Não importa o que vão dizer, não importa o que digam que você é rebelde, não importa o que digam que você está desobedecendo, o teu interesse é ter um altar para adorar o nome do Senhor, sem se preocupar com nada. Agora, se eles tivessem edificado um altarzinho lá medíocre, de 12 pedras redondas tiradas do rio, ninguém ia dizer nada. Mas é só a pessoa começar a orar, começar a jejuar, começar a ler a Bíblia, começar a ter autoridade para pregar, começar a se posicionar. Aí vem todo o exército: esse aí está querendo ser metido, esse aí está querendo aparecer. Para trás de nós, Satanás, esta igreja tem altar bonito, esta igreja tem altar grande, porque é para um Deus maravilhoso, é para um Deus maior. É jejum mesmo, ore mesmo, consagra o teu altar mesmo. E eles tinham tanta convicção que eles chamaram os outros assim e disseram assim: olha, aí os versículos que nós lemos, né? 22 e 3. O Deus dos deuses, o Senhor, Ele sabe se eu estou fazendo para aparecer, se eu estou fazendo por ser invejoso, se eu estou fazendo porque eu quero cuidar da minha própria vida. Ele sabe. E se é por isto que eu tenho colocado a minha vida no altar, vocês hoje não precisam me preservar, podem acabar comigo. A convicção daquelas tribos, que eles estavam edificando o altar para Deus. E eles dizendo ainda: se nós edificamos o altar para nos tornar após o Senhor, ou seja, para nos desviarmos dele, passarmos dele, deixarmos ele para trás, no final do versículo, o Senhor mesmo, Ele mesmo, requeira de nós. Mas se não, vocês hoje saberão que Deus é na nossa vida e que Ele se manifesta em cima desse altar. Quantos têm altar de Deus nesta manhã, edificado, bonito, de grande aparência? Olha a sua, tudo que você oferecer para Deus, ofereça o melhor. Ofereça o que tem bom cheiro, ofereça o que é bonito, ofereça o que é edificado. Não dê nada quebrado a Ele. Você um dia já deu a tua vida quebrada, destruída, e Ele te restaurou, Ele te transformou. Mantenha o altar edificado, cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Tem Espírito Santo aí? Vem andar da sua. Onde ele está? Ei, altar, receba. Se tem altar, tem fogo. Se tem fumaça no altar, a glória de Deus está. Aleluia. Esta era a tribo de Gade. Deus não coloca qualquer um ao lado do homem de Deus. Deus chama. Aleluia. Aí no versículo 34 diz assim: os filhos de Rubem e os filhos de Gade puseram ao altar o nome de Ed, que significa testemunho entre nós que o Senhor é
Aleluia. Aleluia. É ou não é? Aleluia. Para nós encerrarmos, voltando lá, 1 Crônicas capítulo 12. Agora que você conheceu um pouco de quem eram os gaditas, homens, 1 Crônicas capítulo 12, versículo 8. Homens, varões valentes, homens de guerra, armados com rodela e com lança. A aparência dele, rostos de leões. A habilidade deles, ligeiros como as corças sobre os montes. Quem é de nós, nesta manhã, que consegue se comparar a um desses aqui? Maravilha, meu Deus. Aleluia. Às vezes a gente chega na igreja e vai cumprimentar um irmão, tem anos de fé. A gente quer chegar lá, encontrar o camarada, de uma postura, segurar na tua mão, olhar no teu olho, e com cara de leão da tribo de Judá dizer: a paz do Senhor, querido. Aleluia. É isso que os mais novos esperam dos mais velhos. Mas ultimamente, a gente tem chegado na igreja e ao invés de encontrar o irmão, a gente encontra ele sentado no canto, cabecinha baixa, como um gato fugindo de um cachorro. Paz do Senhor, irmão. Tá tudo bem, querido? Mais ou menos, de mal a pior. Para onde que foi o Deus daquele altar? Deus eterno. Aonde estão os gatitas da igreja? Ei! Aleluia, varões valentes! Fala de pessoa valente, varão! Bom ânimo! Quando é pra correr, ele corre! Quando é pra saltar, ele salta! Varão valente de bom ânimo! Gatita cheio da glória de Deus! São esses que Deus escolhe para conquistar a terra! Glória a Deus. Se não é assim, vive de sobra! Maravilha, meu Deus. Obrigado, Senhor. Homem de guerra. Deus, Homem de guerra dorme com o olho aberto e o outro fechado. Aleluia. Põe a mão no travesseiro quando segura espada. verdade, meu Deus. Não vacila. Não dorme. É homem de guerra. Qualquer hora eu posso ser chamado. Qualquer hora o meu capitão me chama. Qualquer hora o general convoca. Qualquer hora a trombeta toca. Varão valente, homem de guerra, mulher de guerra, varão valente. É você que Deus chama. É você que Deus abençoa. Tem promessa de Deus na sua vida. Aleluia. Armado com rodelas e com lança. O que é rodela? Broquel. É um exército, um escudo de um diâmetro menor de um escudo normal. Um escudo bem menor, mais leve. Veja bem, quem usava esse escudo usava lança. Por quê? Porque aqui é para dar agilidade. É para dar velocidade. Ele não pode se deter. Ele não vai ter uma luta muito próxima. Não vai chegar muito perto. Não precisa de um escudo para proteger de uma espada. E ele usa a lança. E a lança é uma arma de ataque para longa distância. Maravilha, meu Deus. Não é? Obrigado. É para longa distância. Quando eu observo o meu adversário lá, antes dele pensar em me atacar, eu já estou mirando ele. Aí eu te pego, Satanás, você está aí. Lança agora e lança lá longe. Quantas pessoas vacilando. O adversário está ali na porta. Vai chegando, vai chegando, vai chegando. Ele está ali, Jesus.
escudinho leve, porque Deus não coloca nada pesado na vida do homem. Aleluia, escudo da fé leve. Quando ele intimida lá, nós dizemos para ele, mas eu vou te em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou te atingir no meio da caminhada, nem chega aqui, porque a glória do Senhor te fulmina, porque eu faço o tribo do exército que vai voar no céu. Verdade, meu Deus. Aleluia. Aparência. Rosto de leão. Dá para enfrentar? Hã? Dá para enfrentar? Chegar diante de um soldado armado, olhar para ele, Maravilha, meu Deus. e o camarada te olhar com o rosto de leão, não dá nem para começar a brigar. É melhor desistir. Volta, 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 volta. E é isso que o adversário está falando hoje. Eu vou voltar, porque esse crente tem rosto de leão da tribo de Judá. Eu vou retroceder. Com esta igreja não dá, com esse povo não dá, porque aqui tem crente leão da tribo de Judá. Adore o Senhor, 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 adore o leão da tribo de Judá. A igreja se coloca em pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Deus vai nesta manhã te dar a convicção dos valentes de Gade. E são valentes como os de Gade que Deus coloca para ajudar o servo de Deus, Davi. Aleluia, conquistar a terra, permanecer neste município. Deus vai te ajudar. Aleluia, ao senhor prefeito que se coloca na presença de Deus. Deus coloca homens valentes do teu lado, homens preparados para te ajudar, uma assessoria idônea, responsável para a tua prefeitura ser bem sucedida, reconhecida pelo governo estadual, pelo governo federal. É isso que Deus faz na vida do homem. Deixa Deus agir na tua vida nesta manhã. Aleluia, irmão Francis, possa louvar o nome do Senhor. Aleluia, depois do irmão Francis vamos ouvir mais um louvor pela nossa irmã Analice. Enquanto isso, Deus vai derramar da glória dele sobre a tua vida. Tem altar ainda? Tem altar de grande aparência aí? Pode gritar e dar glória, não importa. Se estão olhando isso é só para se aparecer. Apareça aqui, tu aparecerá lá também. Vai brilhar como os astros brilham no mundo, diz a Bíblia. Deus vai derramar a glória dele sobre a tua vida. E se você precisa de força, de oração, de graça para ser valente, mais corajoso, ter mais ânimo, você pode sair do teu lugar e vir aqui à frente. Deus vai derramar um renovo sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Deus está nesse lugar, amém? Glorifica a Deus em nome de Jesus. O nosso Deus, Ele é maior do que o teu problema. Creia somente nessa noite. Aleluia. Oh, glorifique a Deus, exalte. Oh, glória a Deus. Eu ouvi